Meus cumprimentos a todos. Mais uma vez retornamos às nossas aulas de doutrinação político-partidária, nosso partido, o Trabalhismo, o PDT, e enfrentando aqui os nossos estatutos sobre o plano político. Nós já vimos anteriormente a defesa da República, da Federação, regime democrático, representativo, e nós sabemos também que estamos estruturados num Estado democrático de direito, os três poderes harmônicos e independentes entre si, quais sejam o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Hoje nós vamos falar sobre liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de consciência, liberdade na sua atividade profissional, a liberdade no exercício pleno do seu mandato. E aqui, exatamente aqui, eu me fixo nesse ponto. Se temos mandato eletivo, o povo nos escolheu para ser o seu representante, nós temos que honrar esse compromisso com a população e defender rigorosamente os interesses do nosso povo, e não os interesses daqueles que eventualmente estão no governo, ou interesses daqueles que têm os seus interesses contrariados em relação aos interesses públicos que hão de prevalecer sobre os demais interesses. E, de imediato, eu vou para uma ação tomada por um cidadão, um eleitor, que bateu às portas do Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Vereadores de Itapema, com uma denúncia grave contra o atual governante, justificando que ele teria se omitido ao desrespeitar deliberação da então ARIS, que é uma agência reguladora e fiscalizadora de água e saneamento do nosso município. Nós sabemos, até porque todos nós estamos sofrendo com essa taxa abusiva, denominado tarifaço, que a deliberação 025 de 2015, 4 de dezembro, estabeleceu o tarifaço. A ARIS, então, é que estabeleceu esse tarifaço. Aumentou em casos A em 87%, mas casos A também que superou até 100%, 200%. Mas a pressão popular naquela época foi tão grande, principalmente no mês de janeiro, quando apareceu na conta, na sua conta, na minha conta, apareceu esse tarifaço. A pressão foi tão grande que houve uma deliberação da mesma ARIS, no dia 29 de janeiro de 2016, e já tirou a cobrança da tarifa sazonal de 25%. Já tirou fora. Aliás, me retenho aqui um pouco, a tarifa sazonal de 25%, que incidiu nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, é como se fosse uma punição, porque nós moramos aqui num município que recebe milhares de turistas no fim de ano, na temporada, então nós somos agraciados em mais 25% na conta d'água e esgoto. Eu digo sempre conta d'água e esgoto, porque o esgoto é 100% em relação à água. O que é também um dos absurdos e caso inédito no Brasil. A deliberação seguinte, a 06 de 2016, de 23 de fevereiro, revoga tudo isso e determina que se volte aos valores tarifários de novembro, dezembro do ano passado. O que fez o prefeito? Diz aqui o autor, o prefeito quedou-se silente, quieto, calado, e não fez o que a própria agência reguladora havia feito, de revogar a sua decisão, que era uma decisão abusiva de poder, e o prefeito simplesmente calou e está quieto até hoje. Mais ainda, tem uma ata aqui, sou presidente da Comissão Especial de Água e Saneamento, e por esta ata, vamos ver aqui, é essa aqui, 21 de março de 2016, lá no gabinete do senhor prefeito municipal, eu e mais vereadores e também vários representantes da sociedade civil do nosso município, perguntamos ao prefeito exatamente sobre a tarifa. O que ele disse? Sobre o tarifaço, respondeu que ratificava a resolução da ARIS que determinou que as tarifas cobradas
deveriam retroagir aos valores do mês de novembro de 2015. Aqui está a ata. E o prefeito continuou omisso e não respondeu à indagação da comunidade. Então, veio essa matéria, essa denúncia, mas a denúncia não foi aceita pelo plenário. Nós teríamos que ter, quem era a favor de criar aqui na casa uma comissão parlamentar processante para examinar por que o prefeito se omitiu e não revoga o tarifaço, e nem a prorrogação do prazo contratual com a CONASA, nós atingimos apenas 3 votos. O meu, o do vereador Vânio e do vereador Fafá. Então, a matéria não atingiu o quórum que precisava, de 8, então a matéria foi para o arquivo. Essa matéria foi para o arquivo. Está no arquivo. Não me resta outro caminho, a não ser buscar no Ministério Público da Moralidade, utilizando a documentação que tem aqui, essa denúncia, e postular que o Ministério Público tome as providências sobre esse caso. O segundo caso, acrescento eu, se prende a esse outro gravíssimo documento do Tribunal de Contas do Estado, que diz alto e bom som que está acontecendo uma grave irregularidade pelo descumprimento das deliberações, principalmente a deliberação 025, que é essa que eu tinha manuseado aqui, da ARIS, porque essa deliberação, na parte final, pede que a concessionária apresente o relatório dos indicadores, o cronograma físico-financeiro, que os vereadores estão pedindo, isso aí que faz 2 anos que estão pedindo, o cronograma físico-financeiro anual dos investimentos e relatório circunstanciado dos ativos incorporados. Não apresentar. Essa matéria aqui, essa outra aqui, que está no Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, estou manuseando, é um parecer técnico da ARIS, que hoje, que em mandado de segurança proposto pela própria Águas de Itapema, está em mandado de segurança no Tribunal de Justiça. Eles perderam a liminar. E a ARIS entrou nesse mandado de segurança com esse documento explicando tudo o que está acontecendo e as desobediências e as irregularidades e a omissão do poder concedente, que é a Prefeitura Municipal. Está nesse documento aqui, cujo documento também está no Tribunal de Contas do Estado, por isso que está em minhas mãos aqui. Mais adiante, o que é grave, descumpriu a deliberação 025 ao não enviar os documentos solicitados. Mas mais grave ainda é que a empresa, que para atender o contrato, deveria dizer, não permite a ARIS verificar como está se dando o processo de compra e aquisição de bens, maquinários e equipamentos. Está sonegando informação. A empresa concessionária de serviço público de água Itapema sonegou informações à ARIS. Sonegou informações. Mas a ARIS, de qualquer forma, constatou o seguinte, que a concessionária está prometendo o pagamento de aluguel que inclui não apenas a utilização do bem, mas também visa assegurar a amortização dos investimentos realizados pelo terceiro. Tal situação fere frontalmente o modelo de reequilíbrio apresentado. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, o parecer segue aqui esmiuçando tudo isso que eu vou resumir agora para finalizar essa aula. A concessionária, por força de contrato celebrado lá atrás, em 2004, ela tinha que desapropriar e comprar os bens que viesse a utilizar. Vou dar um exemplo. Aquele espaço físico, aquele espaço geográfico, aquele buraco enorme que fizeram lá no sertão, para ser o depósito de água, não foi comprado, foi alugado. Equipamentos não foram comprados, foram alugados. Mas o que é isso? Se existe no direito brasileiro, existe a compra e venda, como existe a desapropriação e existe o aluguel, que isso tudo é válido. Só que por força contratual, a empresa teria que comprar e não alugar. Por que isso? Porque no mesmo contrato tem uma outra cláusula que diz o seguinte:
no final do contrato, os bens adquiridos vão para o domínio público, vão como sendo propriedade do município. Ora, se não estão sendo comprados agora e sim alugados, a prefeitura, o município, nós que pagamos imposto, não vamos ganhar nada, absolutamente nada. Ao contrário, o município vai estar sujeito a uma ação de indenização do proprietário, que vai querer indenização por todo esse tempo, pelo uso. Então, a concessionária está falhando em não comprar o bem, para depois esse bem ficar para o patrimônio público no final do contrato, e o prefeito aqui comete o seu segundo crime. Qual é o tipo de crime? Omissão. Tá, as coisas estão acontecendo e ele está sendo omitido. Então, qual é o problema do vereador erguer a sua voz, analisar, apresentar dados, e exigir que as autoridades cumpram com as suas responsabilidades? Não há circunstância ilegal de nenhuma forma. Estamos cumprindo o nosso dever. E se não fizéssemos isso, nós não estaríamos cumprindo com a nossa designação principal como vereador que somos, que é a de fiscalizar a exata aplicação dos recursos públicos e indagar, ir às autoridades judiciárias responsáveis, a fim de que elas, se for possível, se for o caso, punam, com direito de ampla defesa, evidentemente, punam os responsáveis pelos malfeitos e aquelas autoridades que, na omissão, também cometem crime. Muito obrigado.